Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Suelen Tavares, eu sou professora e hoje eu vou falar para vocês sobre 8 comportamentos que parecem birra, mas na verdade são sobrecarga sensorial. Muitas pessoas elas não sabem diferenciar o que é uma birra de uma, uma desestabilização, né? Quando a gente chama de sobrecarga sensorial, né? Quando o autista ele realmente entra ali na crise e ele não consegue se autorregular. Todos nós possuímos momentos em que nós precisamos nos autorregular, né? Temos momentos em que ficamos desestabilizados por algum motivo, alguma decepção, alguma perda muito grande. Porém, para o autista, existe a sobrecarga sensorial devido à quantidade de estímulos. E para isso, ele precisa novamente se regular para conseguir sair daquela condição. Então, eu vou falar para vocês hoje alguns algumas dessas características, né? Para que a gente possa entender. A primeira delas que eu vou falar, que pode causar sobrecarga sensorial, é o som intenso, né? Então, nós temos lá fogos de artifício, aspirador de pó, secador de cabelo. Tudo isso pode desencadear aí uma crise, tá? É importante a gente saber a diferença de uma birra normal, né? De uma sobrecarga sensorial. A primeira coisa é que na birra você consegue negociar com a criança, né? Muitas vezes você consegue conversar com ela, você consegue mostrar para ela, você consegue ter uma resposta, né, dela. E na sobrecarga sensorial, quando o autista ele está desestabilizado, ele muitas vezes não consegue mais ouvir, ele não consegue mais falar, se expressar, porque ele está dentro dessa crise e aí ele precisa conseguir se autorregular novamente, tá? Outra coisa que pode desencadear são as luzes fortes, tá? Principalmente em lugares onde já tem muita gente, já tem o barulho e ainda as luzes, tá? Então você vê que já são muitos estímulos que provavelmente podem desencadear, tá? Cheiros também é algo que pode prejudicar. Por exemplo, crianças podem reagir fortemente a perfumes, produtos de limpeza, alguns alimentos, toques e roupas, tá? Alguns autistas eles não conseguem receber o toque, tá? Porque isso realmente causa um desconforto para eles. Então a gente precisa entender que cada autista vai ter as suas características, são pessoas individuais, são pessoas que têm suas peculiaridades. Então é muito importante que a gente conheça aquele autista, principalmente se for um professor ou se forem os pais, porque vai ter coisas que vão ser característicos daquela pessoa. Então, tem alguns autistas que não tem problema com textura, não tem problema com cheiro, mas já tem problemas com barulho, já tem problemas com toque. Então, a gente precisa conhecer aquele indivíduo que está ali, tá? Quais são as características dele? Ambientes cheios, tá, gente? Principalmente se tiver muita gente, se for shows ou algo assim, isso pode desencadear uma crise. Mudanças inesperadas, por exemplo, vamos mudar de cidade ou vamos mudar de escola, tá? Tudo isso pode desencadear uma crise. Como nós podemos ajudar, né? Primeiro, a gente precisa reduzir essa quantidade de estímulos, né? Os que a gente já conhece. Manter uma rotina previsível. Na maioria das crianças, né? Todas elas precisam de uma rotina.
E os adultos também, né? Nós precisamos de uma rotina. Eu consigo realizar muito mais coisas quando eu anoto. Então, eu pego pequenos pedaços de papel e eu anoto todas as coisas que eu preciso fazer naquele dia, naquela semana, de repente no mês e de repente até no ano, para que eu possa ir galgando e conquistando aquelas metas em pequeno e em longo prazo. Para os autistas é muito importante, principalmente ter uma rotina visual, para que ele possa entender o que ele está fazendo agora e qual é o próximo passo. Isso vai deixar ele mais calmo e mais tranquilo. Oferecer um ambiente tranquilo para a recuperação. Então, quando ele entrou na crise, ele precisa ter um ambiente seguro para que ele não se machuque até ele conseguir se restabelecer, tá? E observar padrões. Então, quando um autista ele entra naquela crise, normalmente alguma coisa desencadeou antes. E isso que desencadeou antes é necessário que aquela pessoa, seja o mediador, ou o professor, ou o pai, ou a mãe, né, o responsável daquela criança, ela possa entender o que foi que desencadeou, observar para que aquilo não aconteça novamente. Tá? Então isso é importante. Se você já presenciou uma situação como essa, curte, compartilha. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de comentar, de curtir e compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!